E aí, vamos estudar a lição? Ei, Esdras resolveu tomar uma decisão. E olha que decisão radical, que se for levada ao pé da letra pode causar uma confusão, um tumulto hoje. Então, estude dentro do contexto para não virar pretexto para você fazer bobagem. O que aconteceu aqui? Esdras mandou um decreto, olha, todo mundo que está casado aí com gente filisteu, e na verdade não era um casamento, era uma junção. Já ouviu aquele ditado? O que Deus uniu, o homem não separa? Que é um ditado bíblico, porque é citação bíblica. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas um casamento que foi orientado por Deus para que não acontecesse, foi unido por ele? Você acha que sim? Tipo assim, Deus diz, não se case com um incrédulo, aquele que não professa e não me confessa como Deus. Aí o indivíduo vai e se junta com este incrédulo. Isso é uma união aprovada por Deus? O que você acha? O que Deus uniu, o homem não separa. Mas quem foi que falou que todo casamento foi Deus que uniu? É preciso pensar, porque se uma união ocorre fora da orientação divina, então nós temos aí diante de nós um grande problema. Agora, tem muita gente que utiliza um verso bíblico muito distorcido. E qual é o verso bíblico? Tem gente que fala assim, ó, ah não, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então você toma uma decisão errada e acha que essa decisão errada vai contribuir para o teu bem, porque você ama a Deus, aí o verso não se encaixa, está fora de contexto. Quando você proporciona a confusão por meio de uma decisão errada, o texto não se encaixa. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se encaixa quando algo acontece, mas que não foi algo providenciado por você. Exemplo, o José não providenciou para ele aquele calabouço, ok? Aquela prisão. Mas aí, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Não foi decisão do José ir para a prisão. Alguém planejou de modo astuto colocá-lo lá e Deus utilizou isso, esta maldição, como uma bênção, ok? Então observe o contexto. Outro exemplo para você. Daniel foi jogado na cova dos leões. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Só que jogaram o Daniel, ele não se jogou lá. O Sadraque, o Mesaque e o Abdenego, eles não se jogaram na fornalha de fogo ardente, jogaram eles lá. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, quando você toma uma decisão errada, é você que está se jogando na fornalha, é você que está se jogando na cova dos leões. E sob tais características, o versículo não se encaixa. Aí você está usando um texto fora de contexto para virar pretexto para você fazer o que você quiser. Aí não funciona. Então, Deus deu a orientação e Esdras foi radical. Todo mundo agora tem que despedir o seu cônjuge, esse relacionamento que está errado. E a palavra separar aqui, despedir, é uma palavra até então não utilizada. Significa que é uma situação diferenciada. Ou seja, como não havia sido validado essas uniões, era um casamento que não existia. E esse casamento que não existia devia ser desfeito. Você não vai usar esse parâmetro aqui para você dizer que toda pessoa que está casada agora num termo de julgo desigual, casado com um descrente, tem que despedir o marido. Não é esse o contexto, ok? A gente tem que situar os dois posicionamentos e os dois contextos. Lá no dias de Esdras, isso estava ameaçando, inclusive, o surgimento do próprio Messias, porque se a genealogia fosse alterada e, consequentemente, uma mistura com os outros povos, isso comprometeria, inclusive, o surgimento do próprio Messias. Já imaginou que tragédia e que tentativa do maligno, de modo sutil, de comprometer, inclusive, o plano da salvação? Era uma necessidade vital para a sobrevivência do povo de Deus e da verdade e a própria vinda do Salvador, uma atitude radical como esta, porque estaria comprometendo o futuro da humanidade. Agora note, o nosso contexto agora é que de repente você tem um casal onde o indivíduo conhece o evangelho, ele aceita, ela não, ou vice-versa, e agora você vai mandar eles separarem? Não, a situação tem que ser administrada, porque o contexto é diferente. Nós vamos ver isso um pouco mais na lição de amanhã. Presta atenção nisso com carinho e vamos orar. Deus, que tome, ó Senhor, a nossa família nas tuas mãos, como só o Senhor sabe fazer, em nome de Jesus.